Então, beleza, a gente já viu que tem um processo ativo, e geralmente, quando a gente tem um processo ativo, a gente tem os logs desse processo, né, os logs dessa aplicação, que vão mostrar para a gente o status real, em tempo real, do que está acontecendo com esse processo, com essa aplicação. E geralmente a primeira coisa que a gente faz é analisar os logs dessa aplicação. Só que tem um problema aqui, a gente não sabe aonde que está os logs dessa aplicação. Geralmente, na estrutura de arquivos padrão do Linux, os logs ficam armazenados dentro da pasta var. A gente tem os logs. Então, geralmente é /var /logs. Mas tem uma forma da gente procurar por esses arquivos, que, como o próprio nome já diz, a gente vai buscar esses arquivos e encontrar esses arquivos. E para a gente pesquisar e procurar arquivos com determinado nome, fazer uma pesquisa, a gente utiliza o comando find, que é buscar, procurar, encontrar, né? E aí o comando find, basicamente, a gente digita find, a gente digita aonde a gente vai procurar. No meu caso, eu vou procurar a partir do barra. O que isso significa? Se eu quisesse procurar todos os arquivos dentro de var, eu teria que digitar find barra var. Se eu quisesse encontrar dentro de aluno somente, procurar só do aluno para baixo, eu teria que digitar find barra home barra aluno barra imagens. E aí eu vou colocar aqui o nome, né? O que eu quero procurar. Então a gente digita find menos name, vou abrir aspas, e aqui dentro de aspas a gente coloca o que a gente quer procurar. Então no meu caso eu vou procurar tudo que tenha billing no nome. Né? Então o find ele vai procurar todos os diretórios que possuem billing no nome, né? Uma pasta chamada billing dentro aí do meu sistema. E aí o que esse comando vai fazer? O find ele vai entrar dentro de cada uma dessas pastas, dentro de todas as pastas recursivamente, até encontrar uma pasta chamada billing. Né? Assim que ele encontrar, ele vai retornar para mim quais foram os lugares que ele encontrou as pastas chamadas billing. Se eu digitar enter aqui, peraí que eu digitei duas aspas, deixa eu ajustar aqui, desse jeito aqui, certo? E aí repara, né? Ele falou assim, find barra root, permissão negada. Aí ele retornou aqui, barra var barra log, Maria Lázara Cloud Billing. Então a gente já achou a primeira pasta. Aí ele tentou rodar esses comandos aqui dentro dessas pastas e está dando permissão negada. Por quê? Porque o nosso usuário aqui é o usuário DevOps. E o nosso usuário é um usuário comum. Como que eu sei disso? Repara que aqui está aparecendo o cifrão. Se tivesse um jogo da velha assim, significava que esse usuário era um super usuário. O que é o super usuário? É o que a gente fala de root, usuário root. É o usuário que pode fazer literalmente qualquer coisa no sistema. Se você quiser deletar o sistema, você consegue, com um comando, deletar tudo do sistema, enfim. Então, nesse caso aqui, o nosso usuário DevOps não tem permissão para entrar nesses arquivos, né, para entrar nesses lugares. E por isso ele retornou isso aqui para gente. Não tem problema nenhum, até porque a gente já encontrou o que a gente queria, né? A gente encontrou que tem uma pasta dentro de log aqui, dentro da pasta Maria Lázara Cloud, a gente tem a pasta billing e também a gente tem uma outra pasta billing aqui, dentro de barra data, dentro de billing. Então aqui, dentro de var aqui, a gente tem uma outra pasta chamada log, né? E dentro dessa pasta log, a gente tem as outras pastas que eu mostrei para vocês. Então aqui a gente vai ter Maria Lázara Cláudia. E dentro da pasta Maria Lázara Cláudia a gente tem uma outra pasta chamada Billy. Então o comando find ele serve para isso, porque imagina se o comando find não existisse. A gente teria que entrar manualmente em cada uma dessas pastas e ir abrindo as pastas, abrindo. É como se a gente pegasse a nossa caixa, que tem tudo isso, e tivesse que abrir cada uma das caixas, abrir, até achar uma pasta, uma caixa chamada Billy. Então imagina o trabalho que ia dar, porque são milhares de arquivos, certo? Então o Find ele vai fazer isso pra gente e ele vai mandar pra gente, ó, o caminho absoluto, né? O caminho absoluto da onde está a pasta é esse. Então aqui ele mostrou pra gente, Maria, eu encontrei duas pastas, né, dentro da onde eu tive permissão.
Por quê? Nesses lugares aqui, ele não teve permissão para olhar. Pode ser que exista uma pasta billing dentro aqui dessa pasta partial? Pode ser que sim, só que a gente não teve permissão, né? Então, eu, como usuário do DevOps, não tive permissão para entrar aqui. Então, ele foi entrando, ele entrou em var, aí ele entrou dentro da pasta cache, entrou em apt, arquivos, chegou nessa pasta aqui, ele não conseguiu entrar. Aí o Linux não deixou, falou, ó, peraí, você não tem permissão. E assim por diante. Então, nessas aqui, a gente não teve permissão. Aqui até tá bem tranquilo, mas se você rodar esse comando aqui do find, dentro de um servidor parrudo, um servidor grande que tem muitas pastas e muitos permissionamentos, é bem provável que te retorne uma lista imensa, com várias permissões negadas. E aí, você nem iria conseguir localizar cada um desses caminhos aqui. Porque ia ser tanto, você ia ter que ficar descendo assim, procurando. Como que a gente remove essas partes de permissão negada aqui para facilitar a nossa visualização, né? Porque isso aqui pra gente não é útil. Neste caso aqui, nesse momento que a gente quer achar somente as pastas que a gente tem permissão. Então, a gente roda o mesmo comando. Se eu apertar a setinha para cima, ele retorna o comando anterior. Então, se você ficar apertando para cima assim, ele vai mostrar todos os comandos que você já digitou na sequência, tá? Então, setinha para cima aqui, eu tô digitando novamente o comando. Se eu apertar espaço e colocar desse jeito aqui, ó, 2, o sinal de maior barra dev barra null, o que que ele vai fazer? Aqui é dev, tá? O que que essa parte aqui ela faz? Ela pega todas essas partes de permissão negada, né? Todos esses erros que a gente teve e não mostra pra gente, né? Ele meio que joga isso aí pro lixo. Então isso aqui é como se fosse um lixo, um caminho lá que é onde a gente coloca as coisas nulas, né? Não tem nada, é o vazio. Então a gente joga isso pro lixo e deixa somente o retorno desse comando aquilo que a gente quer de fato encontrar. Então, se eu digitar Enter, repara que ele ficou bem mais limpo aqui pra gente e mostrou somente o que a gente de fato tem permissão. E todos esses erros aqui, eles foram pro lixo, né? Eles não aparecem aqui pra gente. Então, isso é uma forma de você filtrar e melhorar a sua visualização. Então, o que que a gente está procurando aqui no nosso caso? A gente está procurando os logs da nossa aplicação. E aqui, repara que a gente já achou um caminho, né, que indica que vai ter algum log para a gente verificar e achar, né? E como que eu faço para poder entrar em uma pasta, né? Não tem como eu clicar na pasta aqui e entrar nessa pasta. Como que eu faço isso? A gente utiliza o comando chamado cd. O comando cd, ele é uma abreviação para o Change Directory, que é mudar de diretório. Então, quando a gente digita cd e o caminho do lugar, a gente entra neste caminho, né? É como se a gente clicasse nessa pasta e entrasse dentro dela. Então, aqui no meu caso, eu vou digitar cd e aí eu passo o caminho aonde eu quero entrar, né? Então, nesse caso, eu estou dentro de app, certo? SRV app. Então, eu estou aqui. Eu quero mudar para lá, né? Eu quero entrar aqui. Como que eu faço isso? Eu posso voltar uma pasta, chegar no barra, aí eu posso entrar nessa pasta, depois entrar nessa, e depois entrar nessa, e depois entrar nessa. Eu posso fazer assim, ou eu posso passar o caminho absoluto, que é aquele caminho a partir do barra. Então, eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu entrar em cada uma, eu posso fazer assim, cd barra, a partir do barra, qual que são as pastas que vai aparecer aqui? Então, vamos lá. É barra var, barra log, barra Maria Lázara Cloud, barra billing, certo? Então, aqui é literalmente o caminho absoluto. Então, se eu copiar esse caminho absoluto e colar aqui, né? Vai ser o caminho aonde eu quero entrar nessa pasta. Então, se eu digitar Enter, repara que aqui, antes do cifrão, já mudou, mostrando exatamente aonde eu estou. Então, se eu der um pwd agora, ele vai mostrar que eu estou neste caminho absoluto aqui. Beleza, eu estou dentro da pasta billing, Maria. Como que eu sei o que tem dentro dessa pasta billing? Que não está mostrando nada para mim aqui na tela. Para você ver os conteúdos, né, os arquivos e as pastas que nós temos dentro dessa pasta billing aqui, a gente vai digitar o comando ls.
Esse comando aqui a gente usa ele muito, que é literalmente para mostrar o que tem dentro dessa pasta. Então aqui no caso a gente já viu que temos um arquivo chamado applog. E como que eu sei que isso daqui é um arquivo e não é uma pasta, né? Se eu der o ls-la aqui, repara que ele vai mostrar algumas informações para a gente dos arquivos dessa pasta. Então aqui a gente tem essa parte e se concentra primeiro aqui, só na primeira parte aqui, na primeira coluna aqui que a gente tem dd e o tracinho. O D significa que aquilo é um diretório, certo? E o tracinho significa que é um arquivo. Então, se você tiver em dúvida se isso é uma pasta ou se isso é um arquivo, você pode identificar através dessa primeira coluna aqui. Se tiver tracinho, vai ser arquivo, se tiver o D, vai ser um diretório, uma pasta. Eu vou voltar aqui dentro de log, por exemplo, tá? Eu quero ir para dentro de barra log. Como que eu faço isso? Eu posso digitar cd barra var barra log, que ele vai entrar dentro da pasta log. Beleza, agora eu estou dentro da pasta log, certo? Se eu der um ls aqui, ele vai me mostrar vários arquivos e pastas. Se você reparar, a pasta, ela tem uma cor diferente, ó, ela tá, nesse caso aqui, de roxo. Então, às vezes, você pode se basear pelas cores, mas pode ser que às vezes no terminal não vai aparecer de cor diferente. Então, para você saber se é um arquivo ou se é uma pasta, você digita ls-la e ele vai mostrar aqui para você, na primeira coluna aqui, ó, o D, por exemplo, o apt aqui é um diretório. Maria Lázara Cloud é um diretório. Já essa parte aqui, last log, é um arquivo, porque é o tracinho aqui, entendeu? Então, assim você consegue identificar as coisas. Então, você já aprendeu a ver o que tem dentro das pastas, você aprendeu a se movimentar entre diretórios, navegar entre os arquivos. Voltando para o CD, para o comando CD, você também pode, ao invés de digitar o caminho completo, você pode digitar somente o que tiver a partir deste caminho. Então, se você já está em barra var barra log, e aqui são esses arquivos, né? Então, aqui eu já estou dentro de barra var barra log. Então, eu estou aqui. Aqui tem a pasta Maria Lázara Cloud e tem várias outras pastas, ó. Tem esses arquivos aqui, tem a pasta apt também, por exemplo. Então, aqui tem uma outra pasta chamada apt, por exemplo. Ao invés de eu digitar, né, eu quero entrar dentro da pasta Maria Lázara Cloud. Ao invés de eu digitar cd barra var barra log, como eu já estou dentro da pasta log, eu posso digitar somente cd Maria Lázara, que ele vai entender, né? Aqui você vê que completou sozinho, como que eu fiz isso? Eu digitei o tab. Então, se você digitar o início e apertar o tab, o terminal completa para você o nome. Então, ele digitou aí Maria Lázara Cloud. Então, aqui eu estou mudando de diretório para a pasta Maria Lázara Cloud, porque funcionou desse jeito, eu não precisei passar o caminho absoluto, porque eu já estou dentro deste caminho aqui. Vou digitar Enter aqui. Se eu listar novamente, repara que só tem uma pasta aqui chamada Billing. E eu vou entrar na pasta Billing agora. Beleza, estou na pasta Billing. Deixa eu dar um Ctrl L aqui para limpar o terminal. Então aqui a gente já está no primeiro caminho que ele retornou para a gente do find. E para a gente não se perder, eu vou voltar o comando aqui com a seta para cima, até achar o meu find de novo. Então eu vou só rodar o comando novamente para ele retornar para a gente aqui as pastas que tem o nome Billing, tá? Então eu vou até copiar isso aqui e eu vou colar na nossa colinha aqui, que a gente está fazendo o mapeamento do ambiente, né? Então aqui são os dois caminhos que nós encontramos e a gente está verificando o primeiro caminho para ver se a gente acha os logs do nosso processo que estava rodando lá. Vou listar para ver o que tem dentro dessa pasta e a gente viu que tem um arquivo chamado app.log. Tá, Maria, tem um arquivo aí de texto, né? Sei lá, um arquivo aí. Eu quero saber o que tem dentro desse arquivo, né? Qual que é o conteúdo desse arquivo? No computador normal, a gente clica num documento lá e abre pra gente, né? Um TXT lá abre bonitinho o texto. Como que eu vejo os conteúdos das coisas aqui, né? Dos arquivos, usando o terminal, usando o Linux. Existem alguns comandos, tá? Mas como nós estamos pensando em logs, né? O que são logs? Então aqui eu até tô colocando aqui o que são logs, né? Logs de dados. Logs são arquivos que documentam eventos, atividades e operações dos sistemas. Então é um status.
Então, de tempo em tempo, aí você define lá qual que é o tempo, de 5 em 5 segundos, de 1 em 1 segundo, de 1 em 1 hora, ele vai lá e vai te dar um retorno, um log, um status de como que tá aquela aplicação, né? E indica o dia, a hora, o momento que aquilo aconteceu. E quando você for entrar no arquivo de log de uma máquina que tá rodando há um tempão, imagina o tanto de log que deve ter nessa máquina. Né? Deve ser muito grande esse arquivo, muito grande, com milhares de linhas. Né? Se eu pesquisar uma imagem aqui, vai ser tipo algo assim, né? Muitas linhas, linhas imensas e que não acabam mais, né? Vai parecer que você é um hacker de tanta linha que tem. Tem até uns lugares que fica coloridos, né? Igual esse daqui, por exemplo. Não dá pra ver, tá pequeno. Mas enfim, são muitas linhas. E como que você abre isso aqui? Não tem como, tá, pessoal? Se você fosse tentar abrir esse arquivo aqui, se fosse um arquivo muito grande, nesse caso que a gente tá fazendo no laboratório, ele é pequenininho. Mas são milhares de linhas. Como que você faz? Geralmente, pra gente analisar os logs, a gente tem o comando head e o comando tail. Head, como o nome diz, é cabeça em português. E tail é cauda. Então, se eu digitar head mesmo de cabeça, e o nome do arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim as 10 primeiras linhas desse arquivo. Ou seja, eu não preciso carregar esse arquivo inteiro aqui. Porque se fosse um arquivo muito grande, ele ia travar o terminal, ia travar a máquina e, enfim, não façam isso, tá? E aqui ele me deu as 10 primeiras linhas do nosso log. E se eu digitar o tail é a cauda, ou seja, as 10 últimas linhas do meu arquivo, né? Então, se eu digitar tail app.log, que é o nome do arquivo, ele vai me retornar as últimas linhas. Então, repara, o serviço aqui iniciou por volta das 2h20, né? O último momento aqui é às 2h57, que tá dando erro aqui. Então, você pode reparar quando foi que o serviço iniciou, quando foi que deu o primeiro erro. Então, o primeiro erro aconteceu aqui, ó. Às 2h20, a gente teve um erro aqui de Data Corruption Detected. Então, foi detectada uma corrupção de dados neste caminho aqui, /data, /billing, /transactions. Às 2h20 aqui teve um log de informação, tá vendo? Que o banco de dados inicializou as conexões. E aqui, se você reparar, as últimas linhas, a gente tem praticamente só erros, né? A gente tem aqui que ele está usando o diretório /data, /billing, e a gente está enfrentando esse erro aqui. Então, pelo que eu estou identificando aqui do nosso incidente, a aplicação está mostrando para a gente que a gente tem erros. Em relação aos logs, sempre vai ter log novo. Então, agora é 2h57. Se eu olhar no meu relógio, é 2h59, né? Então, já faz 2 minutos aí, praticamente. Então, se eu rodar o tail de novo, aqui, ele já vai mudar, ó, para o momento atual, tá vendo? E como que eu vejo em tempo real os logs? Tem uma forma? Tem uma forma. É o comando tail-f. E quando a gente digita tail-f, o "-f" vem de follow, que é seguir, né? Então, se eu digitar tail-f e o nome do nosso arquivo, ele vai abrir pra gente aqui em tempo real. Então, repara que tá subindo aí, ele tá mostrando o tempo real pra gente aí. A cada 4 segundos, pelo visto, né? Então, a cada 5 segundos, ó. Então, a cada 5 segundos ele me dá o status da aplicação e tá dando erro, né? Então, não tá conseguindo processar as transações, a validação dos dados falhou, né? Então, aqui, ó, Data Validation Failed. E aqui ele tá falando que tem corrupção de dados. Interessante, né? Como que eu saio daqui, Maria, agora? Se você digitar ESC, você não vai conseguir sair. Se você digitar Enter, você não vai conseguir sair. Como que você sai dessa tela aqui, tá? Isso aqui é um processo que tá rodando. Para você sair de um processo no terminal, você digita Ctrl C, tá? Então, o Ctrl C aqui, nesse caso, não é de copiar. Ele é de cancelar. Então, se você digitar Ctrl C, ele aparece aqui. E ele cancelou o processo. Então, agora sim, a gente consegue escrever aqui no nosso terminal. E beleza, a gente conseguiu captar o erro, né? A gente conseguiu identificar que o erro aqui é um erro relacionado à corrupção de dados. Vamos supor que eu quero pegar as 10 últimas linhas desses logs
e eu quero exportar isso no arquivo, né, para poder consultar depois e poder também fazer um relatório depois desses logs. Como que você faria isso? O nosso chefe, o nosso chefe, time comercial, tá perguntando de um prazo e o nosso chefe, nosso tech lead, tá falando: olha, Maria, você já chegou em alguma coisa? Me dá um status aí de como é que tá o seu troubleshooting, porque o pessoal tá perguntando aqui, eu quero saber o que que você já fez, o que que você já identificou. Você consegue dar um status pra gente? E aí você poderia, por exemplo, mandar um log, um arquivo com tudo que a gente descobriu até agora. Né? Olha, a gente descobriu que os logs estão aparentando esse erro aqui. A gente já viu que é um Linux, a gente já viu que não é problema de volume, já vimos que não é problema de memória. Encontramos esses arquivos e estamos identificando. E vamos supor que eu quero criar um arquivo com esses logs que eu vi aqui, né? Então eu vou rodar de novo o comando do tail, só com as últimas 10 linhas do nosso arquivo aqui. E vamos supor que eu quero pegar esse conteúdo e passar para um arquivo, para poder mandar esse arquivo para alguém depois, ou deixar isso salvo de backup em um lugar aqui no meu servidor. Como que eu faço isso? A gente pode criar o arquivo com o comando touch e passar o nome do arquivo, por exemplo, teste.txt, tá? Por exemplo, se eu der enter aqui, ele cria o arquivo. Como que eu vejo se foi criado? ls. Então, repara que aqui agora a gente tem a pplog, que é o arquivo que a gente leu, e a gente tem o teste. Como é que eu vejo o conteúdo de teste, né? Nesse caso, ele não é um log, eu sei que ele não vai ser muito grande, então, para a gente visualizar todo o conteúdo do arquivo, todo o conteúdo mesmo, a gente dá um cat, né? Então, é cat e o nome do arquivo, no caso, teste. Não tem nada nesse arquivo, eu só criei ele, mas não tem nada dentro. Como que eu edito esse arquivo, insiro informações nesse arquivo? A gente pode utilizar os editores de texto, tem vários, tá? Nesse caso aqui a gente vai usar o Nano. Então, se você digitar Nano e o nome do arquivo que você quer editar, então no caso eu quero editar o Nano, eu quero editar o teste.txt. Se eu der Enter aqui, abre pra gente uma interface de edição de texto. Essa interface aqui é literalmente como se fosse o seu Word, sabe? Do Linux. Então aqui você consegue digitar o que você quiser, né? Então aqui você pode escrever qualquer coisa. Então no nosso caso aqui eu poderia identificar tipo erros, então, sei lá, corrupção de dados, sei lá, não tivemos problema com o volume, etc, tá? Como que eu saio daqui? ESC? Não, esquece o ESC, tá? Aqui embaixo a gente tem o que a gente consegue fazer com esse arquivo. Então, esse chapeuzinho para cima representa o Ctrl. Então, toda vez que você vê ele, tipo, nesse caso aqui, Ctrl G significa ajuda, Ctrl O, escrever, né? Ctrl W, onde está? Ctrl K, cut. Então, tem várias opções aqui. Vamos supor, escrevi o que eu quis escrever, editei o que eu quis editar. Eu preciso salvar e eu preciso sair. Para salvar, é o write, né? Ctrl O. Então, Ctrl O, você salva. Aí ele fala assim o nome do arquivo que você quer. No caso, já é o teste mesmo, txt. Vou dar Enter. E agora, apareceu aqui que escreveu 9 linhas. Foi salvo. E aí eu vou sair agora, que é o exit, que é Ctrl X. Então, Ctrl X você sai daqui e beleza, voltou para o terminal. E aí agora, vou listar novamente e vou ver o conteúdo de teste. Se eu der o comando cat do nome do teste aqui, tab para completar, e ele aparece todo o conteúdo que a gente escreveu, certo? Então, se você quiser criar algum arquivo, escrever alguma informação, você pode fazer desse jeito. Só que no nosso caso aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer criar um arquivo com os logs, né? Pra gente poder mandar isso pro nosso chefe, por exemplo. Como que a gente faz isso? Né? Eu poderia vir aqui, copiar isso daqui, né? Copiar esse conteúdo, abrir o arquivo e editar ele e colar, né? Então, por exemplo, eu viria aqui, digitaria nano no teste de novo aqui, abriu, eu poderia vir aqui, logs, e colar aqui, por exemplo. Eu poderia fazer isso, né? Mas isso aqui, primeiro que às vezes você nem vai ter o mouse para poder mexer nesse servidor, né? Então como que você colaria isso daqui, né? Seria Shift
Ctrl V, eu acho. Shift, Ctrl V. É, Shift, Ctrl V você consegue colar, tá vendo? Só que não é a forma comum da gente fazer isso, tá? Porque, primeiro, você pode copiar errado, às vezes a informação vai vir distorcida, então não é muito útil, a gente não faz muito isso. Então, eu vou sair daqui, vou digitar Ctrl X, tá? Aqui ele tá perguntando se eu quero salvar. Eu vou apertar N de não. E beleza, voltei aqui. Então, limpei o terminal aqui. Como que eu vou exportar isso para um arquivo? Vou rodar aqui o comando tail novamente no app logs. E ele me retornou as 10 últimas linhas. Nesse caso aqui, os erros estão bem evidentes. Como que você filtraria por erro aqui? Né? Porque às vezes, quando você for abrir o arquivo de logs é imenso, igual eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, vai ser uma coisa assim, tipo, com vários logs, várias informações. Inclusive, por exemplo, aqui é uma API de pagamentos. Então, imagina o tanto de pagamento por segundo, tanto de requisição. E isso aqui ia estar imenso. Imenso. E você não ia conseguir. Imenso não, porque a gente está usando o Tail, mas assim, às vezes você não ia conseguir achar tudo que você quisesse relacionado a erros, né? Então, para você puxar, por exemplo, filtrar somente por erro, você poderia rodar o comando com pipe grep, igual eu ensinei para vocês filtrarem por erro. Então, eu vou abrir aspas aqui. Então, aqui eu gostaria de que o terminal me retornasse somente os logs de erro. Então, repara que aqui tinha algumas infos e ele me retornou somente os erros, tá vendo? Então, isso aqui é interessante para quando você quer filtrar informação. Então, o pipe grep ele serve para isso. Tá, eu quero pegar essas informações aqui. Então, deixa eu limpar novamente aqui e eu vou rodar o tail de novo, porque eu quero pegar todas as informações, tá? E eu quero passar isso aqui para o arquivo. Como que eu faço? Você roda o comando e a gente usa esse sinal aqui de maior, né? Isso aqui significa o quê? Pega o retorno, né? O conteúdo o retorno desse comando, que no caso é isso daqui, e insere isso num arquivo. E aí eu posso passar o nome do arquivo que eu quiser. Então, no caso aqui, eu vou colocar logs análise, por exemplo, .txt, tá? Isso aqui é um exemplo. Então, aqui, o que ele vai fazer? Se eu der Enter em um ls agora, ele criou um arquivo chamado logs análise. E o que vai ser? Qual que é o conteúdo que está dentro desse arquivo? É o conteúdo que me retornou aqui, tá? Então, se eu der um cat para poder ver o conteúdo do arquivo logs análise, apareceu o arquivo dos erros. E vamos supor que eu quisesse criar um arquivo somente com os erros mesmo. Como que eu faria, né? A gente rodou, deixa eu listar aqui, a gente rodou o comando tail no app log e a gente filtrou, né, com o pipe grep somente os erros, certo? Error. Então aqui ele me mostrou só os erros. Como que eu pego esse conteúdo e insiro no arquivo só dos erros? Né? Mesma coisa. Então eu vou repetir o comando e incluir aqui dentro de um arquivo. Aí eu posso escolher o arquivo, né, o nome. Por exemplo, somente erros.txt. Então aqui, se eu der um ls agora, repara que apareceu o arquivo somente erros. E se eu der um cat nesse arquivo, repara que ele já me mostrou aqui somente os erros. Então, é bem útil isso daí. A gente já tem aqui o nossos relatórios, né? Então, a gente criou o arquivo de somente erro e criamos o arquivo de análise dos logs. E vamos supor que eu quero copiar isso daí para algum caminho específico do meu servidor que não seja aqui, né? Então, aqui, atualmente, a gente está dentro de billing, né? Dentro dessa pasta billing. Vamos supor que eu quero mover esses conteúdos, copiar esses conteúdos para dentro do app, né? Do SRV app, que é o caminho inicial lá onde a gente estava, né? Vamos supor que, sei lá, a gente quer deixar esses arquivos lá para a gente acessar depois. Como que a gente copia isso daqui para cá, né? É muito fácil, tá? Deixa eu limpar novamente aqui. Se eu der um ls, eu vou por -la aqui,
para ficar listado bonitinho, né? Então eu quero pegar esse arquivo somente erros e o arquivo logos análise e mover esses arquivos, copiar esses arquivos, na verdade, mover não. Você pode mover também, mas eu vou só copiar. E eu quero copiar eles para dentro lá do SRV app. Como que eu vou fazer isso? Então aqui eu vou digitar cp, o nome do arquivo que eu quero copiar, no caso a gente vai copiar o logs análise, e aí eu coloco qual que é o destino, né? Então aqui é a origem, no caso é o arquivo logs análise, então ele já está dentro desse caminho, eu não preciso passar o caminho completo, né? Se eu quisesse eu até poderia, mas eu não preciso, então eu vou copiar o logs análise para dentro de barra, e aí é o caminho que a gente estava lá, que é o barra srv barra app, né? Então barra srv barra app. E pronto, funcionou. Como que eu sei se realmente funcionou, né? Se tá lá esse arquivo? Vamos lá ver, né? Eu preciso entrar lá dentro dessa pasta para ver? Não preciso necessariamente. Eu posso literalmente só listar o que tem dentro dessa pasta sem eu me mover até lá, né? Sem eu rodar o comando cd. Eu posso rodar o comando ls dentro do caminho que eu quero ver. Então, tipo assim, eu tô aqui dentro de billing e eu posso só olhar o que tem dentro de app sem precisar me mover para lá. E para isso, eu rodo o comando ls e passo o caminho completo de onde eu quero ver, né? Então, no nosso caso aqui vai ser srv barra app. E repara que ele retornou para a gente aqui o arquivo. Então, o log foi copiado para lá, né? Eu quero ver o conteúdo desse arquivo, Maria. Como que eu faço? Você precisa se mover até lá para poder ver? Não, você pode permanecer onde você está e olhar. Mesma coisa do comando ls, mas você vai fazer o cat, né? E aí você passa o caminho completo do arquivo. Então, onde que está o arquivo, né? Tá dentro de srv, app, e aí você passa o nome do arquivo que você quer ver, no caso logs análise. E aí ele mostra pra gente. Então repara que a gente copiou o arquivo e a gente conseguiu validar e olhar o que tem dentro dele sem precisar entrar lá dentro da pasta especificamente, tá? Então é bem útil esses comandos aí. Beleza, você já aprendeu a fazer um relatório, criar um arquivo, mover esse arquivo, mover não, perdão, copiar esse arquivo. Vamos supor que você quer mover, né? Que eu tô falando muito do mover. Vamos supor que eu quero mover os somente erros, né? Eu não quero copiar, eu quero mover. Para isso é o mesmo comando igual ao cp, mas vai ser o mv de mover, né? Então eu vou mover somente erros para o caminho específico, que no caso está dentro de srv barra app. E beleza. Se eu listar o que tem dentro de srv barra app, ele já mostrou pra gente aqui que o somente erros está lá. Então, se eu listar agora em billing, que é onde eu estou, certo? Então, eu estou dentro do billing, não existe mais o arquivo somente erros, ele foi movido para lá, tá? O MV, ele também serve para renomear um arquivo. Então, vamos supor que eu quero mudar esse nome de teste aqui, porque eu escrevi errado, sei lá. Para isso, você pode renomear com o comando mv. E aí você digita o nome do arquivo que você quer renomear. No caso é teste. E eu vou renomear para um nome específico, sei lá, outro nome. .txt. E aí, se a gente listar agora, repara que o outro nome, o teste virou outro nome, né? Foi renomeado esse arquivo. Então, se eu quiser ver o que tem dentro dele, ó, é o que a gente escreveu lá com o nano.